Em atitude reverente, nós vamos ler a santa palavra do Senhor em Gênesis 15, a partir do versículo 7. Há 2 semanas atrás, nós deixamos nosso irmão Abrão em Gênesis 15, 6. Semana passada eu não estive aqui, pois estava pregando na igreja presbiteriana de São José do Rio Preto, uma igreja que tem o mesmo problema que a nossa. Ela está lotada, não cabe mais, mas eles estão na frente no sentido de resolver o problema. Compraram um terreno belíssimo e vão construir uma grande igreja ali para pelo menos 1.500 pessoas. Mas o meu coração voltou renovado de lá. Antes de ler o texto, eu quero oferecer as condolências à nossa irmã Cláudia, do presbítero Denis, que está ali em cima, pelo falecimento do seu cunhado algumas semanas atrás. Que o Senhor visite essa família amada com a consolação do Espírito Santo. Nós vamos ler a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 15. Eu lerei a partir do versículo 7. Esteja atento à leitura da palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Disse-lhe mais. Um pouquinho mais de retorno, Levi, por favor, tá? Disse-lhe mais. Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: tome uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem, as metades uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoneu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o girgazeu e o jebuseu. Oremos ao Senhor. Pai, fala graciosamente ao nosso coração. Pai, não há outro Deus além de ti. Tu és o único e verdadeiro Deus. Tu és o Deus santo, 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 e toda a terra está cheia da tua glória. Hoje, Pai, nós estamos diante do Senhor e diante da palavra do Senhor. Deus, tem misericórdia de nós. Sê propício a nós, pecadores. Deus, nós não temos justiça própria alguma diante do Senhor, mas nós contamos, Senhor, única e exclusivamente com a tua graça. Então, Pai, fala poderosamente ao nosso coração nessa manhã. Teu povo precisa saber, Deus, que tu tens um pacto com ele. Teu povo precisa saber que tu estás em aliança com ele. Teu povo precisa relembrar-se de que o Senhor prometeu nunca deixá-lo e jamais abandoná-lo. Então, Pai, fala graciosamente ao coração do teu povo nessa manhã, que a fé do teu povo seja renovada, que a esperança seja fortalecida, que haja um novo amor consagrado a ti. Ó Deus, que haja uma entrega e dedicação total ao Senhor. Ó Deus, tem compaixão de nós, pecadores, e por causa da graça de Jesus, fala conosco nesta manhã. Nós somos totalmente dependentes de ti e cremos no poder do teu Espírito Santo. Então dá glória ao teu nome, Deus, e edifica o teu povo. Exalta Cristo. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos.
Vou esperar que todos os irmãos tomem seus lugares para que nada nos desvie da palavra do Senhor. Há 2 semanas atrás, irmãos, olhando para a vida de Abraão, o Senhor nos ensinou como ser um contador de estrelas. E os pontos do texto foram claríssimos. Conte com a bênção de Deus, seja sincero e creia na promessa do Senhor. Deus tirou Abraão da sua depressão, da sua angústia da tenda, disse para ele: olhe para os céus e conte as estrelas. Eu preguei um sermão expositivo, ainda que tenha usado o link de contar estrelas para chamar a atenção dos irmãos, e não há nenhum erro exegético ao fazê-lo. Mas todos nós somos edificados com a palavra do Senhor, quando somos desafiados a crer em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. O versículo 6 terminou dizendo que Abraão creu no Senhor, e isso foi considerado para a sua justiça. E nós citamos vários textos na palavra de Deus, tanto em Romanos, Gálatas e também Tiago, que dizem porque Abraão creu no Senhor, isso lhe foi imputado, ou seja, foi considerado sobre ele para que ele se tornasse justo diante da face de Deus. Depois deste momento maravilhoso e de grande intimidade com o Senhor, Deus repete para Abraão naquele encontro: Abraão, meu filho, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Você se lembra que eu disse há 2 semanas atrás que essa já é a 4ª vez que o Senhor aparece a Abraão. E nesse exato momento, meu querido amigo e irmão, Deus vai celebrar com Abraão uma aliança maravilhosa. Ele vai, amado irmão, aqui ampliar aquilo que ele já começou a fazer com Adão e Eva no dia em que nossos primeiros pais pecaram, e ele anunciou o proto-evangelho, dizendo, querido amigo e irmão, que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente e essa lhe morderia o calcanhar, profetizando a morte de Jesus. Animais foram mortos naquele dia para cobrir Adão e Eva com roupas, mostrando que é somente pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que eles seriam salvos. Agora, então, Deus fala para Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. O Senhor vai renovar a sua promessa com Abraão, e Deus o faz por meio de aliança. Eu gostaria de dizer a você que se você crê em Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz que você é filho de Deus e você está em aliança com Deus. E esse texto nos apresenta aqui nessa manhã a aliança com Deus. E a primeira verdade que o texto nos diz, irmãos, é que a aliança com Deus deve ser demonstrada. A aliança com Deus deve ser demonstrada. Para quem gosta de anotar os sermões, está claro o primeiro ponto. A aliança com Deus deve ser demonstrada. O Senhor disse a ele que vai abençoá-lo. Veja a reação de Abraão no versículo 8. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Então o Senhor começa a demonstrar a aliança. Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Animais, irmãos, são mortos e simbolizam, obviamente, a morte de nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados. Quando Abraão pergunta: Senhor Deus, como saberei? Deus, então, cria diante dos olhos de Abraão uma demonstração clara da aliança. Ele manda, amado amigo e irmão, Abraão, em nosso texto tão precioso, partir aqui, conforme diz o texto, uma novilha, ou seja, uma bezerrinha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, e também uma rolinha e um pombinho. E Abraão, em obediência ao Senhor, parte aqueles 3
animais no meio e os coloca um de frente com o outro. Eu vou falar claramente sobre isso ainda mais no terceiro ponto. Mas é importante que você perceba que quando Abrão pergunta, Senhor, como eu saberei que essa promessa do Senhor vai se cumprir, de que o Senhor vai dar toda essa terra à minha descendência? Deus então manda que ele mate aqueles animais e os divida ao meio, demonstrando que ele é um Deus de aliança, um Deus de pacto, um Deus que cumpre a sua palavra, um Deus fiel. A aliança com Deus, irmãos, deve ser demonstrada. Deus, amados irmãos, usa no Antigo Testamento, muitas vezes, de efeitos lúdicos, para que os seus servos enxerguem o compromisso que ele tem com ele. Há 2 semanas atrás, nós já vimos o Senhor mandando Abrão olhar para os céus, naquele que talvez foi o dia com o céu mais estrelado de toda a história da humanidade, e Abrão olhou e não conseguiu contar, porque o Senhor disse que assim seria a sua descendência. Agora o Senhor manda que ele pegue aqueles animais e ele os parte ao meio, mostrando que Deus não somente tem uma aliança conosco, mas ele demonstra que tem essa aliança. Pastor, como Deus demonstra essa aliança em nossa igreja nos dias de hoje? Quando alguém faz a classe de novos membros, passa pelo exame no conselho, e vem aqui à frente e faz compromissos públicos, dizendo que crê em Jesus e que pertence a Jesus. Naquele momento, nós tomamos a água e derramamos sobre a cabeça daquela pessoa e a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, queridos irmãos, simboliza, em primeiro lugar, uma realidade espiritual. Que aquela pessoa, na hora da conversão dela, ela foi selada com o Espírito Santo da promessa. O batismo é o selo da nova aliança. Quando ele cai sobre a cabeça, é uma demonstração que a pessoa pertence a Jesus, mas é a expressão de uma realidade espiritual de que a pessoa foi selada com o Espírito Santo. Mas também ele simboliza que nosso velho homem foi sepultado com Cristo por meio da morte do Senhor no batismo, e agora quem está sendo batizado ressuscita para viver como uma nova criatura. E esse é o sacramento por meio do qual nós, amados irmãos, entramos no corpo de Cristo, e é o sinal de que nós estamos em aliança com Deus. O batismo é um casamento com o Senhor Jesus. Quando a pessoa é batizada, ela está afirmando publicamente que ela pertence a Jesus, ela já morreu para si mesma, e agora ela está em total aliança com o Senhor. A outra maneira que simbolizamos o pacto, amado irmão, é a ceia do Senhor. Ah, querido amigo irmão, quando o Senhor morreu, ele substituiu a Páscoa judaica pela Santa Ceia. E a Santa Ceia, amado irmão, é um memorial, é uma lembrança de que Cristo morreu na cruz do Calvário e pagou os nossos pecados, derramando o seu sangue em nosso lugar. A Santa Ceia, quando dela participamos, anuncia que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. A Santa Ceia nos dá esperança de que nós vamos encontrar com o Senhor na eternidade, e um dia haveremos de beber com Ele vinho novo no reino de seu Pai, tal como Ele nos prometeu. A Santa Ceia, amado irmão, é a festa da nossa grande salvação, é a celebração da vitória de Cristo Jesus, que nos conquistou e venceu a morte e o inferno na cruz e ressuscitou para nos dar esperança e vida eterna. Nas igrejas protestantes, nós não nos adoramos nós não ajoelhamos diante de imagens, porque a palavra de Deus não nos autoriza a fazer isso. Os únicos símbolos visíveis da aliança, do pacto que nós temos com Deus, que são autorizados na igreja, são o batismo e a Santa Ceia. Por isso, para nós, eles são os únicos sacramentos. Ainda que o casamento não seja sacramento, porque não simboliza o pacto da graça, e não simboliza primeiramente o nosso relacionamento diante do Senhor, todos nós, quando nos casamos, irmãos, a minha está difícil de sair, porque agora eu estou mais gordinho, então você vai ter que ver aqui no meu dedo mesmo, nós colocamos em nosso dedo um anel. E esse anel é uma demonstração de uma aliança, é a demonstração de um pacto.
Todas as vezes que eu olho para a minha aliança, eu gosto muito dela, eu lembro que eu sou de Cleusa e Cleusa é minha. É uma aliança que nós fizemos diante do Senhor. Deus nos abençoou, mas é um pacto meu com ela, feito diante da face de Deus. Então veja bem que até nos nossos pactos há demonstração. Há um selo visível que demonstra que nós estamos em aliança. Quando qualquer pessoa me vê pregando pelos lugares por aí, não precisa me perguntar se eu sou casado, porque é só olhar aqui e você sabe que eu sou casado. Isso é um sinal, é um selo de uma aliança. Se Deus se preocupa tanto, irmão, em demonstrar que tem uma aliança conosco, e renova a aliança conosco quando nós participamos da sua mesa, todas as vezes que nos sentamos na ceia, e por isso nós nunca deveríamos ser loucos de perder um culto de Santa Ceia, pela bobeira de ficar em casa, porque é um momento espiritual maravilhoso, gracioso e poderosíssimo, porque é um momento de comunhão pessoal com o Senhor, renovação do nosso pacto, do nosso compromisso com Ele. Nós deveríamos nos relembrar que nós pertencemos ao Senhor. Então, quando você vem aqui e ouve a palavra, você tem que viver como quem tem uma aliança com o Senhor. Como quem tem um pacto com o Senhor. Você já não se pertence mais. O velho homem que está no seu peito foi crucificado com Cristo. Como disse Paulo, logo não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós temos que viver para a glória de Deus, amados irmãos. Nós pertencemos ao nosso Senhor. Nós devemos, então, nos consagrar a Ele, porque nós estamos em aliança com Deus. Nós temos um pacto com Deus. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Nós não podemos mais viver de qualquer jeito. Nós temos que viver uma vida piedosa, porque o Senhor nos amou e nos comprou com o seu sangue. Nós temos que viver para a glória de Deus. Você tem vivido para a glória de Deus? Você tem vivido como quem está casado com Jesus? Você entende que você já não se pertence mais? E que tudo que você tem que fazer agora na igreja, em casa ou no trabalho, tem que ser um ato de culto, porque você vive para a honra e glória daquele que te amou e deu a vida na cruz para pagar os teus pecados. Que Deus traga à nossa memória todos os dias, irmãos, que Ele está em aliança conosco e que nós estamos em aliança com Ele. E como Ele demonstra essa aliança no batismo e na ceia, nós devemos demonstrar com nossa vida que estamos em aliança com o Senhor. E devemos nos consagrar a Ele e viver todos os dias da nossa vida para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus faça de você um cristão que vive uma vida de culto e que vive para a glória de Deus todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Mas o texto continua a nos dizer que nós estamos em aliança com Deus. E em segundo lugar, o texto da palavra de Deus nos diz que a aliança com Deus não nos livra das lutas. A aliança com Deus não nos livra das lutas. Tem gente que é imatura, irmão, espiritualmente, que acha que porque está em aliança com Deus, tem direito de dizer a Deus o que ele tem que fazer. Dizer, Deus, eu decreto que o Senhor faça isso. Ainda bem que eu não sou Deus, irmão. Hein? Senão eu só ia fazer assim, ia explodir na hora. Que insolência! Hein? Nós não decretamos nada para o Deus Todo-Poderoso. Ele é santo, santo, santo. Ele é Espírito infinito, eterno, imutável. E revela a sua glória, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia. Tudo isso nós percebemos em seu ser. A sua santidade, a sua bondade, a sua fidelidade. Só Ele é Deus. Só Ele está no trono. E o próprio Filho de Deus, sendo aquele que foi sacrificado para que tivéssemos essa aliança,
sofreu tremendamente nesse mundo, você acha que você não vai passar por dificuldade nesse mundo pecador? Aqui o texto é claro ao nos dizer que mesmo sendo o pai da aliança, o pai dos crentes, Abrão passou por grande luta nesse dia de comunhão com o Senhor. Logo cedo, logo na madrugada anterior, Deus o tirou da tenda e o fez contar estrelas. E ele amanheceu na presença do Senhor em diálogo com o Senhor. Então, logo de manhã, ele matou aqueles animais, colocou-os ali, aquela novilha, como diz o texto, aquela cabra, aquele cordeiro, a rolinha e o pombinho, frente um ao outro de manhã. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que durante aquele dia, Abrão passou por uma grande luta, porque aqueles animais estão mortos, ele está esperando o agir de Deus, como Deus quererá celebrar o pacto, e aí o grande problema dele é que aves de rapina, eu não sei que aves de rapina que são, se eram falcões, se eram águias, se eram urubus, se eram condores ou gaviões, eu não sei que aves de rapina haviam por ali, mas o versículo 11 diz que aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Abraão tinha que manter aquele cenário límpido para esperar o agir de Deus. E a situação foi tão complicada que ele teve que ficar naquela situação o dia inteiro. E a palavra de Deus nos diz que ao pôr do sol, Abraão foi acometido por um sono profundo. Uma vontade terrível de deitar e dormir. Eu não sei se você já se sentiu assim. Eu tenho vivido muito assim ultimamente, pregando a palavra em tantos lugares. Eu chego em casa, sento no sofá e quando Cleusa está falando comigo, eu já dormi, já não ouço nada mais. Abrão estava com profundo sono. E o texto nos diz que grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Aquela noite, irmão, a noite no deserto, naquela região, ficou mais trevosa do que nunca. E se não bastasse o grande sono que o senhor Abrão está sentindo, a Bíblia diz que pesadas trevas, grandes trevas o acometeram. Provavelmente Abrão sentiu um grande sentimento de angústia no peito. Uma profunda depressão o tomou naquele instante. Ele o dia inteiro espantando aquelas aves, elas vindo sobre eles. A noite foi a noite mais escura do ano, depois de uma noite estrelada. Ele sentiu uma angústia profunda no peito. Irmãos, ele estava vivendo um momento de grande dificuldade. Nesse instante, o Senhor falou com ele. Porque o sofrimento que ele estava passando era um símbolo do sofrimento que o povo de Deus ia passar 430 anos no Egito. O Senhor fala com ele, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Deus permitiu que Abrão vivesse aquela grande tristeza e aquela grande depressão para sentir um pouquinho o fel e a dor pela qual seus descendentes passariam durante exatos 430 anos. Aqui em Gênesis, Moisés cita 400 anos aproximadamente. E aqui diz o texto o seguinte, mas eu também julgarei a gente a quem eles têm de sujeitar-se, e sairão com grandes riquezas. Abrão, meu filho, os seus descendentes vão sofrer, mas o sofrimento deles não vai durar para sempre. Vai durar 400 anos. E você, Abrão, fique em paz, meu filho, porque você será sepultado em ditosa velhice. Você vai morrer em paz, Abrão, você vai morrer abençoado, você vai morrer cheio da minha presença, cuidado por mim até o dia final. Eu vou te abençoar, Abrão, até o dia da tua morte. Mas na quarta geração, os seus filhos, e Moisés está escrevendo para esse povo que está voltando, a quem Deus se referiu falando com Abrão. Então essa mensagem está tocando tremendamente no coração do povo que está no deserto. Na quarta geração tornarão para aqui, porque ainda não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Irmãos, eu fico maravilhado aqui nesse texto, sabe por quê? Porque Deus, irmãos, não nos assegura que nós não vamos passar por tribulações. A aliança com Deus não nos livra do sofrimento, da luta e da dor. Mas Deus disse que mesmo que o povo passasse por 400 anos de aflição, depois Deus daria libertação ao seu povo. Deus honraria o seu povo. Deus daria àquele povo toda a riqueza dos egípcios. E eles sairiam do Egito vitoriosos e libertos e salvos pelo próprio Senhor. Mas eu fico perplexo aqui,
querida mamãezinha da Maria José? Porque o Senhor está dando uma lição tremenda para Abraão. Você lembra que há 2 semanas atrás, o Senhor apareceu para Abraão e falou assim: Abraão, meu filho, eu sou contigo e seu galardão vai ser sobre modo grande. Tem 8 anos que o Senhor chamou Abraão. Ele tinha 75, agora ele está com 83. E ele fala assim: o que o Senhor vai me dar? Eu sou um homem rico, não tenho filho, esse Damasceno Eliezer que vai herdar tudo da minha casa. E o Senhor me prometeu filho e não cumpriu a promessa de jeito nenhum. O que o Senhor vai me dar? O Senhor fica me prometendo coisa. Mas eu não tenho o que eu estou mais precisando, eu estou precisando de um filho. E você se lembra que Deus tirou Abraão da tenda da depressão, o fez olhar para o céu, contar as estrelas e crer no Senhor. E agora o Senhor está dando uma tremenda lição na impaciência de Abraão, sabe por quê? Porque Abraão estava pensando só em 8 anos que ele viveu. E Deus falou para ele: meu filho, vai durar 400. Fica tranquilo, Abraão. Você está achando que a promessa vai se concretizar agora? O meu projeto vai se cumprir. Mas é no meu tempo, Abraão, não é no seu. Você fica em paz. Eu vou deixar você ser sepultado tranquilamente, ditosa velhice. Vou te dar o filho que eu prometi. Mas a sua descendência só vai tomar conta aqui daqui 400 anos. Sabe por quê? Porque esses amorreus que estão aqui são muito pecadores. Mas eu não posso destruí-los ainda, porque eu botei uma medida de pecado para eles. Então, quando eles encherem a tampa do pecado e transbordar, aí meus filhos vão vir aqui e destruir tudo. Mas enquanto eles não encherem, eu não sou um Deus injusto. Então, eu não vou mandar a ira sobre eles, até eles não cometerem o tanto de pecado que tem que cometer para ser destruídos. Eu fico perplexo, irmãos, com a justiça de Deus. Muitas vezes você fica falando no Antigo Testamento: como Deus mandou Josué matar aquele povo, que absurdo. Mas aquele povo matava seus filhos e oferecia os filhos deles para os demônios, em adoração. Então Deus só levantou seu povo para exercer juízo. Mas eles tinham que completar o tanto de pecado que eles tinham que cometer, para que o juízo de Deus viesse sobre eles. Deus está dizendo a Abraão: Abraão, por mais que você passe por lutas, meu filho, eu cuido de você. E na hora certa, eu vou dar a resposta que você está esperando. Eu vou te visitar com intervenção graciosa. Eu vou dar essa terra para os seus filhos. Mas é no meu tempo, do meu jeito, eu estou no controle de tudo. Você, Abraão, confia em mim. Quem está no controle sou eu. Eu vou realizar tudo aquilo que eu quero para a minha glória, para a minha honra e para a exaltação do meu santo nome. Irmãos, essa promessa é maravilhosa. Sabe por quê? Porque eu e você enfrentamos lutas desse mundo. O próprio Senhor Jesus disse lá para nós, em João 16, 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já falou para nós, ele pregou: estou pregando para vocês para que vocês confiem em mim, para que vocês descansem em mim, para que vocês tenham paz. Vocês vão passar por aflição, mas não se desesperem, eu venci esse mundo, vocês também vencerão. Em Filipenses 1:29, o apóstolo nos assegura que Deus nos deu uma graça maravilhosa. Ele nos diz que o Senhor não nos deu somente a graça de crermos em Cristo, mas também de padecermos por Ele. Então, quando você sofre porque é fiel a Deus, porque obedece à palavra de Deus, porque dá testemunho, porque prega o Evangelho de Jesus, não se desespere, você está se tornando parecido com o Senhor. Ele deu a vida na cruz para te salvar, Ele passou por lutas para salvar você e te livrar do inferno e das garras do diabo. Então você também vai passar por lutas, mas o Senhor diz para você que nunca vai te deixar, jamais vai te abandonar. Paulo também assegura, em 2 Timóteo 3,12, que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Se o meu Senhor, se o seu Senhor foi perseguido, se o dono da casa foi escorraçado, nós que somos os serventes não vamos ser, irmãos? A grande questão é que nós devemos saber o seguinte, que nenhuma perseguição foge do controle do nosso Deus. E Ele prometeu que nunca vai nos deixar, jamais vai nos abandonar.
Então, se você está passando por lutas como Abraão passou, confie no Senhor. Ele deu Jesus na cruz por você. Ele vai cuidar de você, independentemente da situação que você esteja enfrentando. Ele te assegura lutas, mas te assegura força, capacitação e sua presença para que você seja vitorioso sobre todas as lutas. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém! É como diz o nosso hino: Deus cuidará de ti. Vamos lá? Na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Coragem, Letícia. Coragem, Viviane. Coragem, Jonathan. Coragem, Reuel. As lutas virão, mas o Senhor estará conosco. Ele vai provar a nossa fé, vai nos fortalecer, e no final, Ele nos dará a vitória. A Ele toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Que privilégio imenso é estar em aliança com Deus. Nessa sexta-feira e nesse sábado, irmão, eu tive a alegria de estar com Cleusa pregando no Congresso de Casais da Assembleia de Deus Madureira de Guarulhos, uma igreja de 2.500 membros. Foi num hotel campestre em Atibaia, belíssimo, depois vou até indicar para o nosso Ministério de Casais. E um preço mais barato, fiquei perplexo. E, estando ali, em determinado momento, um dos dirigentes do evento perguntou se depois de tanto tempo de casado, ele perguntou, quem tem mais de 40, quem tem 25? Eu e Cleusa estamos fazendo 25 anos de casado esse ano. E ele perguntou se depois de tanto tempo, você casaria com essa pessoa de novo? Eu, graças a Deus, irmãos, posso responder que eu casaria com minha Cleusinha de novo. Amém? Louvado seja Deus. Não sei se ela casaria comigo de novo. Eu não posso perder a piada, desculpa, meu bem. Mas eu sei que eu casaria com ela de novo. Que privilégio estar em aliança com a mãe dos meus filhos. Quantas lutas temos tido juntos, mas quantas bênçãos o Senhor nos tem dado. Deus tem demonstrado a sua fidelidade para conosco e tem sido infinitamente bom, muito mais do que nós merecemos. Que privilégio é estarmos em aliança um com o outro. Muito maior é o privilégio que eu tenho de estar em aliança com Jesus, que me amou e deu a vida na cruz para me salvar. E disse que das mãos dele nunca ninguém jamais poderá me tirar. Minha aliança com ele não dura só nessa vida, dura por toda a eternidade. Que grande Salvador é Jesus Cristo, que privilégio é ser dele. Eu quero viver para ele, irmãos, todos os dias da minha vida. Que Deus nos dê a bênção de celebrar o fato de que nós estamos em aliança com Jesus, porque ele nos amou e deu sua vida por nós. Então, como temos visto nessa manhã, conforme a palavra de Deus, a aliança com Deus deve ser demonstrada. A aliança com Deus não nos livra das lutas, mas, em último lugar, a palavra do Senhor nos diz nesta manhã que a aliança com Deus exige sacrifício. A aliança com Deus exige sacrifício. Ao observarmos esse último argumento do texto, nós começaremos a olhar aqui a partir do versículo de número 17. Depois daquele momento de angústia que Abraão teve e ouviu as promessas do Senhor sobre a sua geração e quando eles voltariam para Deus, o texto nos diz que quando pôs o sol, à noite já, houve densas trevas, a noite mais escura. Como os puritanos diziam, essa foi a noite escura da alma de Abraão. A noite estava escura literalmente e a angústia tomava conta do peito de Abraão. Mas naquele momento desafiador, diz a palavra de Deus que eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou entre os pedaços daqueles animais.
Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu, o Jebuseu e todo aquele que termina com eu. Irmãos, nos dias antigos, quando reis poderosos faziam aliança, eles mandavam partir os animais. E o que significava era o seguinte: os dois passavam no meio. Sabe o que significava isso? Se eu não cumprir a aliança que eu fiz com você, eu me disponho a ser partido pelo meio, como este animal foi. Agora é para deixar-nos perplexos que a aliança com Abrão é unilateral. Você não vê Abrão passando no meio. Você vê o Senhor, Deus, e aqui quem vem na tocha de fogo e no fogareiro é a segunda pessoa da Trindade, aquela que é responsável pela revelação de Deus na Escritura. Ela toma forma, e por isso nós dizemos que isso não é só uma teofania, é uma cristofania. Ela toma forma de fogareiro e tocha de fogo, e naquele momento mais angustiante, imagine que você está ali numa noite terrível e escura, você vê um fogareiro, uma tocha de fogo, e aquela tocha de fogo vai passando no meio dos animais. Isso mostra que o Senhor está comprometido com o cumprimento da aliança. Mas isso mostra duas coisas, porque Abrão não passa no meio. O que o Senhor está dizendo é o seguinte: se eu não cumprir a minha aliança, Deus está fazendo isso, eu estou disposto a ser partido pelo meio. Mas como ele passa no meio dos animais por ele mesmo como Deus, mas também ele passa no meio dos animais por causa de Abrão, ele diz: Abraão, porque você não vai cumprir a aliança, eu estou disposto a ser partido pelo meio. E 2000 anos depois, o Senhor foi partido pelo meio. O Senhor cumpriu a aliança, porque Abraão não cumpriu, porque você não cumpriu, porque eu não cumpri. Jesus foi partido pelo meio. Ele deu a vida na cruz para nos salvar. Essa aliança era comigo e com você. Nós tínhamos que ter sido partidos ao meio, como aquele novilho, como aquele cordeiro, como aquela cabra. Deus tinha que nos rachar no meio pelos nossos pecados, dar uma machadada em nós, e nós caímos de um lado para o outro. Mas o Senhor nos amou tanto, que Ele passou com o fogareiro naquele lugar, e foi partido no meio, meu irmão, no meu lugar. Eu mereci ir para o inferno, irmão, e Jesus morreu na cruz por mim. Que amor é esse, irmão? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Jesus cumpriu o que prometeu aqui. Ele, como segunda pessoa da Trindade, passou no meio. E 2000 anos depois que isso aconteceu, ele recebeu a ira de Deus na cruz. O que nós merecíamos sofrer no inferno caiu sobre ele. Ele foi partido pelo meio, porque ele se comprometeu a cumprir a aliança que ele tinha conosco. Ele foi partido pelo meio e pagou os nossos pecados. Toda a glória seja dada ao nosso Senhor. É por isso que Isaías diz, em 53:5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tanto a Gi como eu gostamos de cantar esse cântico aqui, mas hoje não vai dar tempo.
Jesus foi partido pelo meio por sua causa. Como é que você vai continuar vivendo essa vida podre, essa vida mentirosa, essa vida rebelde, essa vida tão distante de Deus? Jesus foi partido pelo meio por sua causa. Se arrependa hoje dos seus pecados. Peça perdão a Deus porque você não está vivendo para a glória dele. Creia em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Porque ele foi partido no meio em seu lugar. Você não precisa mais ser partido pelo meio. Você não vai ser jogado no inferno, mas você vai entrar no céu de Deus, porque Cristo pagou todos os teus pecados na cruz do Calvário. Se arrependa dos seus pecados, creia no Senhor e você terá a vida eterna. A aliança com Deus, como aprendemos nessa manhã, deve ser demonstrada. A aliança com Deus nos livra das aflições, nos livra das lutas, não nos livra das lutas, das aflições. A aliança com Deus exige sacrifício. Se Jesus te amou tanto, creia nele, consagre-se a ele, entregue-se totalmente a ele, porque ele está em aliança contigo e ele te diz nesta manhã: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Que você ame o Senhor, creia no Senhor, se arrependa dos seus pecados, consagre-se a ele, viva cada minuto da sua vida para ele, porque ele, para cumprir a aliança com você, foi partido pelo meio. Que você esteja disposto a entregar sua vida totalmente a Cristo Jesus. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.